Bom dia a todos, bem-vindos aqui à Zabbix Conference. O código aberto, ele nos apresenta possibilidades de democratizar o uso da tecnologia, permitindo que empresas de diferentes tamanhos e segmentos tenham liberdade de uso e consumo de ferramentas potentes em uma relação direta à cultura colaborativa. E, por isso, é importante que possamos abrir espaços para conversas como a deste momento, do painel Open Source e Negócios. E para que a gente possa dar início, então, eu vou convidar ao palco representantes que, embora de diferentes segmentos, eles se completam e trazem forças para que a gente possa iniciar esse diálogo. Então, eu gostaria de chamar ao palco o Alexei Vladchev, fundador e CEO global da Zabbix. Aplausos para ele, por favor. Para representar e compartilhar uma perspectiva a partir do setor governamental, eu convido para se unir ao palco o Dr. Luiz Carlos Molina Félix. Por favor. O Dr. Luiz Carlos Molina, ele é diretor de tecnologia do Centro Nacional de Controle de Energia, SENACE, que é o órgão equivalente ao ANS aqui no Brasil, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom, o Dr. Luiz Carlos Molina, ele é engenheiro de comunicações e eletrônica, mestre em mineração de dados e doutor em inteligência artificial. Ele trabalhou em mais de 70 projetos no México, América Central e Espanha em análises avançadas, transformação digital e inovação. Muito obrigada. Para seguir, então, e para compartilhar um olhar acadêmico, nós chamamos ao palco o engenheiro professor Manuel Aro Marques. Por favor, professor. Bem-vindo. O professor Manuel Aro Marques, ele é graduado pelo Instituto Tecnológico de Zacatecas como engenheiro de sistemas informáticos. Possui mais de 20 anos de experiência em instalação, gerenciamento e administração de sistemas em plataformas e um forte impulso por mais de 15 anos de software livre. Ele é presidente da Fundação Dedica, Fundação para o Desenvolvimento Digital e Conhecimento Aberto. Ele também é membro da Fundação Gnome e docente investigador da Universidade Autônoma de Zacatecas e da Unir México, no México. Obrigada, por favor, podem sentar-se. Bom, inicialmente, muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. E a primeira pergunta que a gente traz aqui para o painel Open Source, ela vai ser feita para o Alexei. Alexei, já que hoje aqui nós estamos no maior evento sobre monitoramento Zabbix na América Latina, compartilhando ideias e discussões sobre a ferramenta Zabbix, que é totalmente 100% open source, nós gostaríamos que, para que a gente pudesse lugarizar esse debate, que você pudesse compartilhar, a partir do seu espaço de fala Zabbix, qual o significado de open source? Por favor. Yeah, I think it's a very good question, and I'm always trying to remind what is free and open source software. Yeah, and I'm always telling it's about freedom which it gives to users. And if you look the original definition which was given in last century. It's about the freedom to use the software. It's about the freedom to study how the software works. It's about the freedom to make some changes and redistribute these changes to any other people. And that's why I believe, since we will be talking about a little bit about the education, I really believe that the open source, free and open source software is a very obvious choice when it comes to study, when it comes to understanding how the software works and how the technology works. Obrigada. Então, a partir disso que você falou, professor Manuel, eu gostaria, né, já que o senhor está aqui como membro e representando o setor acadêmico, né, a partir do olhar aí dos estudiosos, enfim, qual o conceito de open source que o senhor pode compartilhar aqui conosco? Bueno, inicialmente, voy a hablar en español, ¿está bien? Sí, perfecto. Okay. Inicialmente, la estrategia en Zacatecas, en México, fue en torno a una visión muy radical del software libre, de migrar a escritorios
de Windows a Linux. Era una visión que no era, bueno, en ese momento era la visión que en México la comunidad tenía. Pero después, cuando involucramos al talento de la academia, los maestros, los alumnos, nos dimos cuenta que las tecnologías open source, como el caso de Savix y muchas otras, podían ser una palanca de impulso para el tema de innovación tecnológica en todos los sectores, involucrando a la academia. Entonces, la academia es muy importante por el talento, el conocimiento que hay en las universidades, y a pesar de que el esfuerzo en Zacatecas comenzó desde el gobierno, en dos sexenios, 2 administraciones públicas del Estado, con políticas públicas, tenemos una ley de software libre, teníamos un laboratorio de software libre que nacía, entendimos que la migración no era el camino, lo más indicado era empezar a catalizar ese talento hacia el modelo de innovación, aprovechando tecnologías como Savix y como muchos otros que tenemos actualmente. Trabajamos con Genome Foundation. La gente que usa Linux sabe que Genome Foundation es el ambiente gráfico más utilizado, y con eso empezamos a involucrar al talento, posicionándolo como líderes en cuestión de innovación, gracias a lo que comentaba Alexei, la libertad de acceso a las tecnologías open source, la libertad de conocer cómo funciona la tecnología open source, más allá de convertirnos en simples usuarios. Entonces, esa es la perspectiva desde México, y es lo que desde la academia creo yo, que no solamente en México la academia debe estar involucrada en este tipo de esfuerzos, y agradecemos a Savix por la confianza en México, a la Fundación, para impulsar el posicionamiento de la marca, y bueno, la comunidad y la Fundación está a la disposición. Professor, o senhor comentou aqui sobre a questão do open source, o governo, políticas públicas, e aí a pergunta que eu compartilho aqui é para o Dr. Molina. A sua atuação enquanto diretor de tecnologia no Senace, ela se dá em um órgão do governo mexicano. Nesse cenário em que o senhor atua, nós poderíamos dizer, em teoria, que o governo apresentaria uma maior abertura para o cenário das alternativas open source. Na prática, como o senhor tem percebido esse acolhimento a essas alternativas open source? Como que tem sido? Bom, posso falar em português? Sim. O pessoal quase não tem tradutor, mas eu acho que geralmente juntam o open source com o governo da esquerda. O Lula, por exemplo, nós temos hoje o presidente López Obrador. Então, nós temos políticas também orientadas open source que foram geradas pelo governo das esquerdas, principalmente. Mas, no caso do Manuel, o governo que fez tudo isso foi o governo da direita, né? Então, mas só estatal, não foi federal, né? Então, primeiro, parece que essa tendência vai desaparecer. Agora, nós estamos num processo onde os orçamentos federais, porque eu trabalho no governo federais, cada vez são menores, né? Então, a gente tem que trabalhar com esse tipo de orçamento. A gente nunca vai receber uma notícia, o seu orçamento subiu. Sempre a cada ano o seu orçamento diminuiu, né? E então aí a gente tem que trabalhar em procurar aonde a gente pode colocar a mesma qualidade de software, a mesma qualidade dos serviços, né? E o open source está sendo o caminho para todos nós. Por quê? A gente usa o Savix da versão 1,3, né? Então já faz um tempão que as duas, vou falar um pouquinho daquela história do Savix no Senace, mas voltando, respondendo, eu acho que hoje oportunidades das empresas, as empresas têm que se preparar, as empresas que vendem open source, em 2 caminhos. Para mim, as empresas têm que trabalhar como um carro, na tração, na parte da venda, e na direção, na parte do desenvolvimento do software. Então, é importante trabalhar, porque as empresas de open source quase não trabalham na venda, né? Não estão especializados em processos de venda, profissionalização da venda, geralmente, assim, para chegar nos grandes entidades do governo, né, tem que se preparar para isso.
Então, eu acho que as empresas que vão trabalhar nessa parte, eles vão lograr, vão obter muito das metas que o governo está procurando na parte dos orçamentos, né? E a ligação, o vínculo que existe entre as duas entidades, as empresas que estão vendendo open source, junto com o governo que está precisando de diminuir aquele orçamento, né? Entendi. E a partir disso que o senhor fala, essa abertura, né, para o governo, a questão das organizações, né, se de fato elas estão abertas para receber essas alternativas, professor Manuel, o senhor, como que o senhor vê a necessidade e a importância de aproximação da fabricante, como por exemplo é o caso das ABICS, com o setor, né, educacional, com as universidades, a academia, enfim, como que o senhor tem percebido isso, a necessidade e a importância dessa aproximação? Muy bien, creo que, y vuelvo a lo mismo, ¿no? La gran libertad y la gran cantidad y diversidad de tecnologías open source que existen deben estar al alcance de las comunidades académicas, tanto de investigadores como de estudiantes. Es curioso porque las universidades en México, principalmente, espero que acá en Latinoamérica, Brasil no sea así, no es tan abierto el uso de que usamos open source, trabajamos open source, pero el 80-90% de las universidades trabajan open source, aunque públicamente no lo hagan, no lo compartan abiertamente, ¿no? Y lo digo porque nosotros durante 10-12 años hemos trabajado 1.500 chicos, estudiantes, haciendo cerca de 500 proyectos, todos bajo el modelo open source, todos bajo el modelo similar a lo que hace Zabbix, un repositorio GitHub donde está el código, todos los códigos están disponibles. Entonces la filosofía existe y el acceso a este tipo de tecnologías definitivamente va a potenciar que esfuerzos y plataformas como Zabbix encuentren en la academia una gran palanca de impulso porque van a salir nuevos especialistas que se van a formar en Zabbix, por ejemplo, como lo hemos hecho con Genome ya, que es una plataforma también de código abierto, para que vayan a empezar a generar dos cosas. La fortaleza hacia el gobierno para que tengan líderes especializados para implementar y aprovechar tecnologías como Zabbix, pero ¿por qué no pensar en chicos que entiendan que con ese talento que tienen y esas tecnologías que tienen a la mano puedan volverse empresarios especializados en tecnologías open source? Hay mucho mercado en México y lo que decía Luis Carlos, el tema del gobierno, está muy necesitado de estas tecnologías y la verdad no es la necesidad de decir es que esto es open source, simplemente resuelve la problemática, lo van a utilizar y lo van a aprovechar. El sector más complicado son las empresas, porque son más cerradas al tema de open source por el estigma que hay de que es código abierto y qué ventaja tenemos de que el código sea abierto y que no sea cerrado, y es un trabajo pues de convencer a las empresas, pero esos 500 proyectos nos permitieron demostrarle al gobierno y a un sector de las empresas que las tecnologías open source son muy buenas, son muy robustas y aparte son muy estables y muy confiables para trabajar. Entonces, creo que el sector académico debe cambiar porque aparte es la parte joven de la tecnología, la parte joven de los sectores, ¿no? Ya los que estamos de cierta edad para adelante, creo que ya tenemos una filosofía muy clara y creo que los que pueden cambiar son los jóvenes y este tipo de esfuerzos, acercarlo a las tecnologías, a las comunidades académicas es muy, muy valioso y es lo que hicimos nosotros desde la comunidad y lo que la Fundación va a seguir impulsando, el tema de posicionamiento de estas marcas para que llegue al talento que lo puede aprovechar y que lo puede catapultar. É isso que o senhor traz, né? Isso reflete muito a questão de uma cultura muito colaborativa. E aí eu trago o ponto para que o Alexei possa compartilhar aqui conosco também, porque usualmente, e o próprio Luciano Alves, nosso CEO aqui da América Latina, ele compartilhou no vídeo de abertura do evento que o open source está relacionado à democratização da tecnologia, né? Então, hoje, se nós falamos em democratização, também é importante compartilhar todo o contexto de uma abordagem de fato aí colaborativa, né? Como que você tem entendido, Alexei, que esse olhar da cultura colaborativa, do open source, ele está conectado e relacionado atualmente à missão, visão e à estratégia de negócios da Zabbix, né, enquanto companhia? Yeah, actually I have to say that I really like the term that Luciano is using, this democratization of technology. I love it very much. I think it really shows what
what is really free and open source software and how it can be used. It really gives technology to the people, and in many cases, for example, in Europe, there are some countries that are implementing so-called open source first policy. So if the government is looking for a technology, first, they are trying to find existing open source technologies that may deliver the service or this kind of a platform. And if it's not found, okay, we are looking for some proprietary solutions. So I really believe this is the way to go. And of course, there are kind of things that we as vendors, as maybe lovers of the open source need to do. We need to educate maybe also the government so they can understand what it means. And what you mentioned, for example, in Zabbix, I think what we are having here, like, okay, Zabbix community event, this is kind of a small scale of what may happen with the open source movement all around the world. So I believe that really the open source is some sort of initiator, yeah, of bigger processes. So that's the power of open source. Yeah, you start small and you can see changes happening all above you, all around you. E a partir disso que você fala, Alexei, quando nós falamos, né, no open source, muitas vezes isso se relaciona o olhar do open source à gratuidade, né? Algo que totalmente sem custo. Porém, nós compartilhamos, né, a perspectiva de que, em realidade, o open source ele representa a liberdade de uso e consumo. Você possui liberdade em utilizar a ferramenta, utilizar e consumir a ferramenta, mas para o desenvolvimento, a manutenção e a melhoria dessa ferramenta, existe todo um custo por trás disso, né? Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Yes, of course. To some extent, I think Zabbix is a quite unique product and a unique company because the software we produce to the market is a free and open source. So we are basically doing something, we are doing a product, and we give this product away for free. Yeah, I don't think there are many companies on the market that are doing the same thing. Yeah, most of the companies, so-called open source companies, they have like two different versions, like open source, community, and maybe enterprise. It's so-called commercial open source, COSS. Yeah, so in this respect, we are very unique. And I really believe that we are kind of fortunate enough to find a very good balance between producing a free and open source software and making a sustainable business on top of the product we are making, yeah? And I think, I've been thinking about it, why not so many companies like us on the market? And I think the reason is because we are a private company, so we are not backed by any investors, we are not looking for, I don't know, short-term profitability. We really are, and I personally, my KPI, I honestly tell you, my KPI is not about having more revenue. My KPI and my thoughts always about making a better product so we have more users. So to say, the more users we have, the happier I am. It means that we are doing something good for the people. Yeah, so that's kind of my philosophy I'm trying to follow. Bom, obrigada. Recentemente, com a abertura do segundo escritório da Zabbix Latam, da Zabbix aqui na América Latina, que está localizado no México, agora em março, aconteceu o evento de abertura, nós firmamos um acordo de cooperação com a Fundação Dedica, né? E nesse acordo, a Zabbix fornece mais aí de 30 bolsas de estudo, de cursos de Zabbix Certified User, Zabbix Certified Specialist, para colaborar, né, com esse objetivo de fortalecer novos profissionais no mercado e novos profissionais no cenário open source. E aí eu gostaria, a partir disso que vocês trouxeram, e o próprio Alexei trouxe um pouquinho sobre o nosso modelo de negócios aqui, que está, né, na sua essência aí,
relacionado ao open source, tanto o professor Manuel quanto o Dr. Molina, se vocês pudessem compartilhar, assim, na visão de vocês, com a experiência, a expertise de vocês, vocês entendem que as organizações hoje elas estão preparadas e receptivas para essas alternativas open source? Eu acho que sim, só que vou falar assim, uma coisa que eu vejo, pelo menos no México, é o seguinte: o pessoal da Cisco, da Oracle, sei lá, qualquer outra empresa desse tipo, liga para mim umas 3 ou 4 vezes a cada semana, né? Para qualquer coisa, né? E o pessoal de open source quase não liga para mim, não? Então, tem um ditado no México, diz: santo que não é visto, não é adorado, né? Então, às vezes, eu esqueço da compra, do serviço, da continuidade. Então, o cara que está ligando para mim, é verdade. Às vezes não é ruim ligar para o diretor, no meu caso, de TI. Às vezes é bom porque eu não esqueço dos temas, né? Então, primeiro passo um tema comercial que precisamos mudar, não? Por exemplo, tu sabes, eu não sabia que tinha certificado. Então, se falam para mim, tem 5 certificados, coloque 2 pessoas e vamos fazer uma trajetória para atingir a meta de certificados, não sabia? Eu faço, mas eu não sabia que tinha que fazer. No OpenShift também, no OpenShift também passa a mesma coisa, né? Eles chegam, mas eles já estão um pouco mais maduros, né? Nesse sentido, então chegam, já vi que vocês têm 7 pessoas, vamos fazer um trabalho com elas, sei lá. Então, vamos trabalhando com o pessoal para ser treinados, certificados e atingir a meta de qualidade de software ou qualidade de desenvolvimento da ferramenta, né? Então, o primeiro que eu quero transmitir, que é bom estar conversando com a diretoria da TICS, do governo, é bom, não é ruim, ninguém vai te falar, você é chato, não, é bom. Por quê? Porque nosso trabalho é esse mesmo, né? Atingir metas e principalmente metas de treinamento. O pessoal precisa ser treinado hoje. Então, mas está faltando essa parte que fale para mim, porque quando a gente fala assim, open source, primeiro, vou trocar o Windows, né? Mas o Windows é 5% de todo o trabalho dos outros softwares que a gente tem que trabalhar, né? Então, esse 95%, e aí? Quem que está trabalhando nessa parte do open source? Só o Manuel. Manuel que sempre está trabalhando aí no México. Open source. O governo tem uma linha que diz, vocês têm que trabalhar no open source. É uma linha, tem que trabalhar no open source. Vocês têm que trabalhar. Nós fomos, assim, o Senace foi a primeira empresa do governo trabalhando no OpenShift. Já nós temos mais de 8, 10 desenvolvimentos grandes em produção. E foi o primeiro, mas isso foi há 2 anos atrás. Imagine, tem 296 instituições do governo federal que precisam trabalhar com isso e não estão sendo atendidas, né, neste caso, pelas empresas que trabalham no open source, como bem o Manuel falou. Está faltando essa parte. Professor, o senhor gostaria de comentar algo em relação à abertura aí das organizações para receber o open source? Sí, definitivamente lo que dice Luis Carlos no es un tema de que el gobierno o las empresas no lo quieran al open source, sino que no hay un modelo de negocios establecido para que los jóvenes talentosos, que son los que saben desarrollar y saben aprovechar esta tecnología, sepan vender su talento y sepan vender sus servicios. La otra, tienen que entender que nuestro modelo en open source, el software libre fue la base del conocimiento abierto, el acceso a la tecnología, los códigos abiertos, así como Zabbix tiene su repositorio en GitHub, sobre GPL versión 2.0. Los proyectos que desarrollamos nosotros los hacemos sobre 3.0 en repositorios abiertos para que entiendan la filosofía. Pero no han entendido que, como tú decías, Fernanda, esto no es gratuito.
y es trabajo de la gente y el trabajo de la gente cuesta, pero hay que establecer un modelo de negocios basado en servicios. Y creo que hay una metodología que todos conocemos seguramente, que es el Scrum, en la cual tú defines la dimensión de tu equipo, las horas que requiere cada uno de los miembros del equipo para desarrollarlos y darles un valor, ¿no? Y hay muchas anécdotas. En una ocasión a unos chicos, un proyecto de un invernadero automatizado con Internet of Things, le preguntan ¿cuánto cuesta tu proyecto? Y empiezan a contestar, no, pues el Arduino me costó $10 y luego el sensor me costó $2. Le dice, no, ¿cuánto cuesta tu proyecto? No cuánto te costaron los componentes. Y creo que hay que trabajar mucho en el tema de fortalecer modelos de negocios con open source. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades en gobierno y hay muchas necesidades también. Y un segmento fuerte en México son las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. El 94% de las empresas en México son de ese segmento y requieren tecnología y financieramente no tienen la capacidad de productos con una inversión muy fuerte, ¿no? Entonces, solamente es fortalecer el modelo de colaboración, innovación colaborativa de manera multidisciplinaria. Ingenieros técnicos muy buenos, pero siempre fortalecidos por un mercadólogo, por alguien de finanzas, por alguien de negocios, que sepa hacerles entender cuál es la ventaja que tienen desde lo técnico, pero que sepa establecer el modelo de negocios para eso. Para eso creo que es importante. Y bueno, en base a las becas, a las certificaciones que ofrecieron a la Fundación, la idea es armar una buena base de conocimiento para fortalecer el posicionamiento de Zabbix en México, desde la academia, y tratar de que en el corto plazo podamos tener más partners en México, fortalecidos por esos chicos, que a final de cuentas los estamos impulsando a ellos, que son los que deben de aprovechar estas oportunidades. O senhor comenta isso sobre a formação aí de novos profissionais e que, inclusive, grande parte dos próprios negócios eles provêm das comunidades colaborativas do open source. E no caso da Zabbix, nesse olhar de cultura corporativa, nós temos uma comunidade muito ativa. Aqui na América Latina, nós temos, inclusive, a maior comunidade de Zabbix no mundo. E a partir disso, essas comunidades elas são quase como se elas se auto-organizassem, né? Não somente em termos de conteúdos, de compartilhamento, desenvolvimento de conteúdos, mas também compartilhamento de ideias, possibilidades de melhoria da própria ferramenta, né? Todo um processo de construção nisso. E também os próprios negócios que são gerados ali. E aí, rapidamente, agora, assim, para que a gente possa finalizar, eu gostaria que o próprio Alexei, né, pudesse compartilhar um pouquinho. Os nossos parceiros aqui na América Latina, eles são prova disso. Muitos dos parceiros, eles se geraram a partir da comunidade. Então, como é que você percebe a importância disso, dessa cultura colaborativa e essa aproximação da comunidade, Alexei? Yeah, so before answering this question, I'm very thankful that for this opportunity for Zabbix to participate in the Dedica Foundation. So I'm really happy about it. And I have to say that, for example, in Latvia, in the country of Zabbix, we also have some very good cooperation with local universities when we introduce free and open source software, and Zabbix in particular, so that the students then can learn from a real kind of products that are used in the real life, and to investigate and learn about this technology. But I have to say that, of course, when we talk about open source, I think open source is exactly the same what is community. So open source is equal to community. It's really hard to imagine, I don't know, some successful open source product without a community involved. And here I really feel it, that we have so many people who are interested in our product. We feel, it's not only we are giving to community our product, but also we receive from community so much. We receive the feedback, we receive some, I don't know, even bug reports or a feature request, and also we have many ways how we cooperate. For example, Zabbix community members are participating in the translation effort for Zabbix. So the Zabbix and documentation and Zabbix UI is translated to the Spanish and Portuguese languages, and then thanks to the work to
of Zabbix community. So when I speak about and when I talk about Zabbix community, I really mean all of us. Us, Zabbix team, users of Zabbix, our partners, our customers, so everyone who in one way or another somehow connected to Zabbix. And of course, the importance of the community just cannot be overestimated. It's so, so important for all of us. Muito obrigada, Alexei. Muito obrigada, professor Manuel. Muito obrigada, doutor Molina. Tanto o Alexei como o doutor Molina e o professor Manuel Aro, eles vão seguir aqui conosco hoje, né? Vocês podem conversar com eles aí ao longo do evento. Inclusive, o doutor Molina ele vai compartilhar conosco hoje à tarde a trajetória de monitoramento do Senace com os Zabbix, né? Então, muito obrigada a vocês por aceitarem, acolherem este convite aqui para que a gente possa iniciar esse diálogo, né? Então, muito obrigada. E é isso.